Apocalipse, capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e estava o anjo em pé, dizendo: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas o pátio exterior do templo deixa-o de fora, e não o meças, porque foi dado às nações, e elas pisarão a cidade santa 42 meses. E darei as minhas 2 testemunhas que profetizem 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão em pé diante do Deus da terra. E, se alguém os quiser prejudicar, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. E, se alguém os quiser prejudicar, assim é necessário que seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para as converter em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, tantas vezes quantas quiserem. E quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E os seus corpos ficarão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E alguns dos povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepultura. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, e farão festa, e mandar-se-ão uns aos outros presentes, porque estes 2 profetas atormentaram os que habitam na terra. E depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida da parte de Deus entrou neles, e puseram-se em pé sobre os seus pés, e apoderou-se de grande temor dos que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu. E no terremoto foram mortos 7.000 de pessoas. E os restantes ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou. Eis que o terceiro ai vem depressa. E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E os pagãos iraram-se, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos serem julgados, e de dares o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruíres os que destroem a terra. E o templo de Deus que está no céu foi aberto, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremoto, e grande saraiva.